vem surgindo, né? O negócio é você chegar até o fim da matéria e ler também que existe um outro lado. Nem todo mundo faz isso. Muita gente se informa só pelas manchetes. Daí que a situação fica um pouco complicada. Quer dizer, você acha que a mídia tem refletido uma realidade pior? Eu acho que a mídia tem refletido uma realidade pior, sim, em parte sim, uma realidade de números piores em diversas áreas. Talvez, respondendo sua pergunta de uma forma mais direta, falte um pouco na mídia lembrar que depois de tantas notícias negativas, existe até uma certa dessensibilização do leitor e a gente percebe isso até com o nosso trabalho. Você começa a dar manchete negativa atrás de manchete negativa, seja no Iraque, na Ucrânia, a pessoa um pouco se afasta, a audiência cai. E lembrar que as pessoas gostam do equilíbrio, né? E um quadro equilibrado, eu acho que até ajuda a atrair o interesse no assunto. Diogo, uma pergunta equilibrada. Equilíbrio no Iraque, por exemplo, neste momento não é muito fácil, não. Nem a BBC vai conseguir, eu acho, na própria cobertura. Eu morei na Inglaterra na década de 1980, por 4 anos. E eu não me lembro uma única vez que um inglês tenha me feito alguma pergunta sobre o Brasil. O interesse sempre foi igual a zero. Como é que você não sente isso quando você faz as suas matérias? Você não sente que não está falando para ninguém, que na verdade os ingleses não têm a menor curiosidade pelo que acontece lá, ou a tua percepção é diferente? Eu acho que essa é uma ótima pergunta porque reflete um pouco da sensação que eu tinha quando cheguei aqui. Mas eu acho que nos últimos 10 anos o interesse pelo Brasil aumentou muito. E por mais que eu sei que há muitas críticas, inclusive nesse programa aqui, a gestão, por exemplo, do Lula, é impressionante ver como a imprensa, a academia também, passou a ter um interesse muito maior pelo Brasil nos anos pós-Lula. Isso, sem dúvida, se reflete no interesse que o nosso trabalho gera internamente na BBC, o que reflete o que a sociedade como um todo pensa. Agora, claro que para a Grã-Bretanha, os países que naturalmente despertam mais interesse aqui são os países que foram as antigas colônias britânicas. Então, a América Latina é um pouco uma parte do mundo para eles que é desconhecida e não tem aquele interesse natural, por exemplo, que um Zimbábue tem, ou a Índia, claro. O Paulo Marcelo é o nosso editor, e ele era um fã do Ivan Lessa, e o Ivan Lessa morreu há 2 anos ou 3, e ele quer saber, voltando um pouco ao negócio do Brasil e da cobertura negativa. Há uma série de matérias, de textos, e reportagens e comentários brilhantes contra a FIFA. Eu acho que vejo uma carga grande do Brasil contra críticos da FIFA, crítico a conivência do governo brasileiro, a subserviência do governo brasileiro com a FIFA, uma campanha inteligente, crítica sobre a corrupção no Brasil. Uma delas é do jornalista Marco Lacerda, que foi correspondente em vários países do mundo, publicou livros. Agora, há também uma campanha que bate na seleção, uma campanha mais ou menos contra, como se o futebol e o samba, uma coisa parecida aqui, o futebol e o samba são sinônimos de atraso, de decadência, o Brasil seria melhor se não gostasse, se não tivesse envolvido com o futebol. Você percebe alguma coisa nesse sentido, Silvia? Brasil contra a FIFA, Brasil contra futebol? Difícil dizer, Lucas, sobre a FIFA, quando a gente critica, quer dizer, essa coluna a qual você se refere, que de certa forma critica o Brasil por uma suposta subserviência à FIFA, eu acho que é uma questão um pouco complexa, porque como você particulariza o Brasil nessa discussão, se, por exemplo, a Alemanha também passou por uma situação semelhante, então eu acho que eu prefiro olhar essa questão me atendo um pouco aos fatos. O Brasil, sim, tem que se submeter a uma série de regras da FIFA, mas isso não é uma particularidade do Brasil. Agora, sobre a outra pergunta, quer dizer, sobre o futebol como o samba e o futebol como um lado negativo da cultura brasileira, o que a gente está se referindo aqui? A essas duas coisas serem como clichês que são explorados excessivamente? Não, porque saiu agora uma pesquisa dizendo que no Brasil o interesse é cada vez menor pelo futebol.
a Colômbia, por exemplo, os colombianos estão muito mais interessados no futebol que o Brasil. O Brasil aparece em segundo ou terceiro lugar na pesquisa. E em alguns textos eu percebo isso também, que o Brasil, que o futebol é quase há uma tristeza que o Brasil seja o país do futebol, seja o país do carnaval. Mas, eu não Lucas, sei se eu acho que essa lendo questão... mal. Na imprensa estrangeira. Desculpa interferir, mas acho que essa questão... Eu me lembro Não, na imprensa brasileira. Lucas, essa questão está diretamente sim. relacionada ao uso eleitoral que se fez da Copa do Mundo. É muito simples. Quando você tenta levar o time brasileiro para o governo, quando você tenta decantar a glória do PT graças à Copa do Mundo, é óbvio que você cria uma antipatia, e essa antipatia é imediata em relação à Copa, em relação ao time, e os jogadores, coitados, estão tentando se livrar dessa pecha, né, de que eles são o rabo do governo e de que eles vão levar as eleições para Dilma. Acho que isso tudo é uma reação muito natural. E a Dilma foi xingada só por esse motivo. Mas olha, o Brasil Agora, por exemplo, quão representativo... o esporte não é o último governo. Não, mas a gente citou aqui no... que o Brasil não é o único país... Mas, Lucas, a gente sabe o que é o uso eleitoral ou o uso de propaganda da Copa do Mundo, porque a gente teve isso durante a ditadura militar, a gente citou na semana passada o que aconteceu na Argentina, nós temos experiência disso e é é nojento. Eu torci contra o Brasil em 1974, eu era um moleque, mas a gente tinha perseguição política no Brasil e ninguém que tivesse um mínimo de sensibilidade política podia torcer a favor do time. Isso acontece. Olha aqui. Bem taxativa essa opinião, né? Deixa eu dar a palavra final para a Silvia. Eu não estou na BBC, Diga, Silvia. Você tem a palavra final. Meu único comentário é que quando a gente tenta interpretar as vaias a Dilma como uma reação tão generalizada assim, um pouco dentro desse quadro que o Diogo está traçando, eu acho que é um pouco também de exagero, porque até, assim, se você for imaginar quantas pessoas, o quão representativa é a arquibancada ali da Arena em São Paulo, né, do que realmente a população brasileira pensa. Olha aqui, Silvia, muito obrigado, querida. Foi um prazer grande já somos amigos, colegas na BBC e agora no Manhattan. Agora, eu era indiferente com essa seleção até ver a série do Tino Marcos no Jornal Nacional, que é das coisas mais bem feitas que eu já vi, e aí eu me apaixonei por esse time. E esse time é um time de gente bacana, de gente fina, gente que saiu da favela, gente que saiu da pobreza e tem cabeça no lugar e joga um bolão.